Olá, eu sou a Thelma e esse é o canal Que Livro, Que Filme? E hoje o vídeo é dedicado ao Ken Follett, é o segundo vídeo e eu vou falar sobre Uma Fortuna Perigosa, esse livro que eu adorei ler e que eu quero dividir com vocês. Ele traz uma história ambientada na Londres do século XIX, das últimas 4 décadas do século XIX, que conta um pouquinho de como a aristocracia era vista, como a sociedade inglesa era dividida, né, em trabalhadores e aristocracia e nobreza, e que ali eram os títulos que valiam, né, o que você trazia de família, ser um barão, ser um visconde, um conde, isso que era importante. Os trabalhadores eram desde a classe mais pobre até os banqueiros. Pasmem, os banqueiros, os homens mais ricos do mundo que não tinham títulos, eram vistos como uma subclasse de trabalhadores. E para contar essa história, eu vou começar pelo prólogo, que é bem importante porque marca aí toda a nossa história até a última página. No prólogo, a gente vai conhecer 2 descendentes da família Pilaster, que é o centro da nossa história, que é de onde vem essa perigosa fortuna, né? É uma família de banqueiros que não tem esses títulos, mas que tem muito dinheiro. Então, 2 desses meninos, né, 2 dos Pilasters, estão estudando num colégio para ricos, né? E é um dia de muito calor, onde todos estão confinados ao colégio e decidem, um grupo deles, sair do colégio para ir nadar num poço que é proibido. Eu tô falando do tal de Mick Miranda, que é um venezuelano, mas na época se chamava Córdoba, né? Ele estuda nesse colégio, ele não tem grana e ele vive fazendo pequenas falcatruas para conseguir se manter aí no nível dos milionários. E uma das práticas que ele desenvolve é grudar no Edward Pilaster, um dos Pilasters, né, que é rico e é totalmente apegado a ele, é um amigo desses que não tem ciúmes, que ele converse com outros meninos. Então o Mick e o Edward vão para esse poço. Chegando lá, tem 4 meninos nadando. Dentre eles, o Hugh Pilaster, que é o outro Pilaster da história, que é o nosso herói, né? Que a gente vai acompanhar durante todo o livro a trajetória dele, a trajetória de crescimento desse menino, que é uma graça. Enfim, eles estão nadando e os 2 que chegaram são 2 valentões, são um pouco mais velhos, começam a jogar a roupa de todo mundo na água e o Hugh rapidamente sai da água, tira as roupas dali e empurra o primo na água. E aí a gente acaba seguindo o Hugh, que vai correndo de volta para o colégio, super preocupado, porque tá faltando peça de roupa, ele tá todo molhado, e eles estavam nadando escondidos, ele vai levar uma surra se for pego. E quando ele chega, o diretor realmente pega, consegue cercá-lo e leva-o para a diretoria e ele pensa que ferrou tudo, que descobriram que ele estava lá nadando no poço. E quando ele chega na diretoria, quem está esperando por ele é a mãe dele, porque o pai se matou. O pai, que é um Pilaster, mas que tinha tirado todo o dinheiro, o capital dele do banco, para abrir um próprio negócio que faliu. E ele acabou se matando. Então aí o destino do Hugh muda completamente. Uma outra coisa que acontece, que a gente não viu, porque o Ken Follett nos leva a seguir sempre o Hugh na história, né, que é o personagem principal, a gente vai saber que lá no poço, o Peter Middleton acabou morrendo afogado. E ninguém sabe o que aconteceu. Vai haver uma audiência onde só aparecem o Edward Pilaster e o Mick Miranda, e eles contam a versão deles. O Mick diz que o Edward foi um herói e tentou salvar o menino, só que como ele estava se afogando, não houve jeito e ele morreu. Nesse momento a gente passa por uma festa que está acontecendo na casa dos Pilasters. Nessa festa a gente conhece a Augusta Pilaster, mãe do Edward, que é mau caráter e logo reconhece o outro mau caráter da história, que é o Mick Miranda. E ela vai conversar com ele para entender o que realmente aconteceu naquele poço, porque ela sabe que tem uma história estranha aí acontecendo.
ela conversa com ele e ele diz realmente que foi o filho dela que matou e ele fez o favor de acobertar o crime, porque acabou sendo um assassinato. Nesse momento, os dois selam um pacto velado de manter essa mentira para o resto da vida, porque afinal é a vida do filho dela, do Edward Pilaster, um banqueiro, né, futuro banqueiro, que está em jogo. E aí eles formam um par que vai, durante toda a história, cometer todo tipo de falcatruas que vocês possam imaginar, de pequenos golpes, enfim, de manipulação. Os dois são especialistas nisso. Outro núcleo que é afetado pela morte do pai do Hugh Pilaster, do Toby Pilaster, é o núcleo da Maisie. A Maisie, a família dela acabou de chegar em Londres, eles são judeus, são bem pobres, da classe trabalhadora totalmente pobre, e eles trabalhavam, o pai deles trabalhava para o Toby Pilaster e perdeu tudo também assim que ele se matou, assim que o negócio faliu. E ele chega em casa com a esposa muito doente e esses dois filhos pequenos, e ele não tem condição de alimentá-los. A Maisie percebe que ela precisa sair de casa, ela e o irmão, para deixar que o dinheiro, pouco dinheiro que o pai ganha, fique para a mãe, para que a mãe sobreviva a essa doença. E ela, então, foge de casa. Bom, aí termina o nosso prólogo e a gente vai já para a primeira parte do livro. 7 anos depois, a gente tem o Hugh com 20 anos, que é um rapaz super charmoso, olhos azuis, sinceros. Ele é um menino onde honra é uma coisa muito importante. E durante toda a história, a gente vai acompanhar essa transformação dele, né? Ele é o nosso herói. E ele pensa em duas coisas, em ser bem sucedido no banco, que ele é, porque ele é um rapaz brilhante, se esforça muito, em conseguir uma namorada, porque ele é virgem e não conseguiu ainda resolver essa questão. E o caminho dele se cruza ao caminho da Maisie. E a princípio eles se desentendem, porque a Maisie, assim que sabe quem ele é, acusa-o de ter destruído a vida dela, que o pai dele foi o responsável pela completa ruína da família dela e pela desgraça que aconteceu com ela, que foi viver sozinha pelas ruas. Então eles se desentendem e você pensa que não vai ter jeito essa história, mas o amor supera, os dois se encontram outras vezes e acabam se descobrindo apaixonados. Mas é claro que a Augusta Pilaster não vai deixar isso barato, ela vai armar uma série de situações afastando os dois. Bom, a história ela segue, como eu disse, por 4 décadas, são muitos altos e baixos, reviravoltas, e a gente vai sempre acompanhar de perto esses personagens, né? O Hugh, a Maisie, o Mick Miranda com o Edward, e, enfim, toda a família Pilaster. E é um livro imperdível. Não foram muitos spoilers, eu juro. Se você gostou de ouvir, se você gosta de saber indicações de livros, se você quer saber mais do Ken Follett, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, combinado?